Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui ao vivo agora e hoje a nossa live vai ser bem interessante. Como sempre, né? Eita, não gostei desse efeito aqui não. Como sempre vai ser temas que eu vou trazer aqui bem interessante para a gente compartilhar aqui e falar um pouco, né? Acerca desses processos que vivemos no dia a dia, né? E hoje eu estou procurando aqui um efeito que normalmente eu gosto de colocar, né? E aí fica bem interessante. A Dani já chegou aqui. Olá, Dani, seja bem-vinda. Ih, travou aqui. Oi, Dani, deixa eu tirar o efeito aqui. Vou chamar você, tô tentando colocar um efeito aqui, mas é melhor ficar sem efeito porque a minha câmera tá um pouco lenta aqui, viu? Vou acenar para você aí. E já vou chamar a Dani aqui, para que a gente possa interagir e começar já a falar aí sobre o nosso tema. Olá! Oi, Lau, tudo bem? Seja bem-vinda. E eu não... Deixa eu ver aqui, aguardando. Dani! Oi, E aí? tudo bom? Seja bem-vinda. Tudo bem? Olha, eu falei com você que ia transmitir lá no Facebook, mas agora depois eu me toquei. Que eu tenho que acionar o software que está aqui em mim. Olá, pessoal, tudo bem? Tenho que acionar um software que está aqui no meu celular para ele ir diretamente. E não tem ainda a configuração de compartilhamento de duas telas. Mas depois eu vou configurar para compartilhar também em outras mídias, né? Mas não deu. Em Agora que eu breve. vi. É, em Sem breve, pro- viu? Oi? Em breve dá certo. Isso, com certeza. E aí, Dani, a gente vai trazer hoje um tema importante, né? Inclusive, são temas bem voltados para o que você já está trazendo aí, né? Que você já vem fazendo algumas lives falando sobre relacionamento, né? Isso. E o tema, e o tema de hoje é como se relacionar com o outro, né? E a gente percebe que. Eu não vou nem apresentar você, porque o pessoal já conhece você aqui, né? Você já é de casa, Isso. viu? Boa noite. Bom estar de volta aqui com você. É E vamos conversar um pouco hoje sobre o relacionamento com o outro, né? Que às vezes a gente esquece. Ele vai tão verdade, automático que a gente esquece. verdade. Aí eu vou baixar aqui, que está muito alto aqui. Aí eu trago alguns pontos importantes, né? Como é que a gente está se relacionando não só com as pessoas de nossa casa, né, mas com o outro, né? Ou seja, nesse momento a gente não pode estar em um relacionamento próximo, né? Muito próximo, porque estamos passando por essa situação. Mas assim, a gente tem outros meios de se comunicar. Como é que você está se relacionando nesse meio, né? Como é que você está lidando com o outro? E isso é importante, não é, Dani? É super importante, porque assim, pensa o seguinte: hoje a gente está com um estilo de Chamar o vida pessoal. totalmente diferente do que a gente está acostumado. A gente está mais em Sim, casa, está mais afastado. Então isso faz com que te gere uma sensação diferente em relação aos relacionamentos, mas é verdade, né? Em como você está percebendo os relacionamentos com o outro. E por sim. vezes você, com esse estilo de vida diferente, você acaba se afastando um pouco, né? Ficando um pouco mais Verdade, distante. Só que verdade. não vai te trazer benefícios. Quanto mais afastado você está, mais isolado você fica e maior aumenta o nível de estresse no seu dia a dia. Então, por isso, o relacionamento com o outro, Verdade. ele é importante. O ser humano, ele é o ser humano que precisa de contato social. É da natureza do ser humano o contato social. Sim, E também sim, sim, é da natureza do ser humano o toque. Só que hoje, como o toque está sim, sim. restrito, a gente precisa dessa relação social muito maior, independente de estar mais distante, mas ela pode existir de diversas formas. Não é verdade? Verdade, verdade. Sim, sim, com certeza. E aí, trazendo também para reflexão, como é que a gente pode identificar lacunas nas relações com o outro, né? Eu trago aqui, como é que você se relaciona e você identifica que as relações não está muito, como se eu falar, harmônica, né? Com o outro.
E aí a gente encontra vários aspectos. Como é que você trata o outro? Você usa a empatia, né? Como é que você lida com o outro? Aí eu coloquei aqui alguns pontos, né? Você procura entender o outro, ou tudo que o outro fala, você quer julgar, você quer dizer que você é o dono da verdade. A gente vê muito isso dentro da nossa casa, né? Em se relacionar com as pessoas que a gente convive. Que apesar de a gente pensar que a gente conhece o outro, a gente sabe que a gente não conhece, né? A gente conhece uma parte do que o outro nos traz, não é isso, Dani? Isso, a gente sempre conhece o outro aos pouquinhos que eu falo. É aquela parte que eu estou Uhum. demonstrando mais, né? É aquela parte que o outro me deixa perceber. E eu também, eu acabo Sim, demonstrando para o outro aquilo que eu quero que ele perceba mais, os meus pontos mais positivos. Eu não vou ficar querendo demonstrar para o outro tudo que eu tenho de ruim, mesmo que eu esteja no sim, relacionamento há mais tempo, né? Porque sim. quando relacionamentos são novos com o outro, aí a gente só pensa, a gente só tem as coisas boas. Sei como, Quando, sei como é, Dani. Sou casada há 20 anos. eu sou um pouco menos, eu tô com 12 casados. Vai lá. Mas assim, mesmo com o tempo, A a minha- gente vai tendo nuances dos relacionamentos. Os relacionamentos eles Sim, vão se sim, transformando com o passar do tempo. Eles vão eu nem falo que transformar, mas eles vão criando novas caras, sim. né? Então, a gente acaba conhecendo o outro aos poucos. Com aquilo que as circunstâncias vão exigindo da gente, a gente vai tirando ou percebendo do outro algumas características. Uhum. Então, e como é que você está se relacionando hoje no seu ambiente de trabalho? Porque assim, você está fazendo, tem muita gente fazendo home office, mas tem muita gente Sim, trabalhando também. Então, como que estão é, as relações? felizmente. Porque você já pega uma coisa mais tensa, porque você já sai de casa com receio, chega no trabalho, Sim, tem todo o trajeto, então isso já te deixa um pouco mais tenso. E quando você chega lá, sim. você tenta perceber. Poxa, como é que será que o outro chegou aqui hoje? Como é que será que estão as coisas lá na casa dele, com toda essa situação ímpar que a gente está vivendo? Você tá se colocando, como é que fala, gente? Agora eu perdi a palavra. Você está usando a Você empatia está nesse. usando a empatia, né? Você está realmente percebendo como o outro está e se isso está. Como é que está impactando para você, como que impacta no outro? Porque não adianta só eu olhar para mim e Verdade, falar, não, para mim tá ótimo, olha, eu tô aqui em casa porque eu não preciso sair de casa para trabalhar. Então tá ótimo. Vamos ver até quando isso vai. E o outro que tem que sair de verdade. casa para trabalhar? E o outro que na casa dele as relações não estão tão harmoniosas como na sua? Então, por isso o relacionamento com o outro é tão importante. Kelly alegre aqui. Perceber essas coisas, esses Minha cachorra. detalhes. Minha cachorra tá aqui me bullyingando aqui, abusando. Alegre vai falar. E, Ontem meu assistente não quis vir, entendeu? Ele ficou lá fora. Que é o meu gatinho, que todos não os te- eventos que eu faço, ele sempre fica aqui. Show de bola. E aí, Dani, a gente traz que para a gente buscar conhecer o outro, né? Como a gente já tem falado sobre a empatia. Busque escutar o outro, busque criar, executar suas habilidades para isso, né? Ser um bom ouvinte, porque muitas vezes a gente está em uma relação, ô Ricardo, e as pessoas querem mais falar do que ouvir. Então, quando você passa a perceber, né? Ou seja, a usar empatia mesmo, a gente vai falar todo o tempo aqui de empatia, porque estar em uma relação é principalmente usar a empatia, não é isso? É você se colocar no lugar do outro para entender como é que aquela pessoa está naquele dia, o que é que ele está trazendo, e escutando, usando as suas habilidades de percepção. Porque quando você usa essas habilidades, a você tende a perceber e dar uma maior atenção para essa pessoa e concomitantemente vocês vão poder buscar uma solução para algum problema que ela tenha naquele momento, E, entende? e além da empatia, de você perceber, de você estar atenta, de você ouvir, use a empatia 100%. Não ouça só o pedaço que você quer da Sim, conversa. Não comece já. Além da empatia, é importante a gente dar uma coisa que hoje está muito no ar, em voga, que é a comunicação não violenta.
Mas quando a gente fala de comunicação não violenta, a gente não está falando que a gente não pode Sim. gritar, Já ouvi falar. mas que a gente se comunique de uma forma clara, objetiva, né? Sim. E se coloque, se posicione e também use a empatia. A empatia é um dos pilares da comunicação não violenta. Que é, por exemplo, assim, vou dar um exemplo, deixa eu ver aqui, bem fácil. Eu falo assim, João, eu quero que você passe no mercado e compre arroz, feijão, chocolate e uma água. Aí o João fala assim, tá, só que ele só ouviu o chocolate e a água, porque é o que ele Uhum. pega mais rápido. E ele vai Uhum. embora. Ele fica sem saber. Será que eu pergunto? Não, mas se eu perguntar, ela vai pegar e vai gritar, vai reclamar, vai dizer que eu não presto atenção em nada. E não é assim. Bem, eu quando era criança. Você precisa, se você não entendeu o que o outro disse, se você ficou na dúvida do que o outro quis dizer, pergunta e fala assim: Poxa, eu não entendi direito o que você falou. Você falou para eu comprar água e chocolate? Foi isso mesmo? Deixa eu anotar aqui para não esquecer. Então, com isso, você está mostrando para o outro que, olha, eu ouvi, mas eu não escutei. E muitas vezes a gente fica ouvindo, escutando o outro e não ouve realmente. Eu só fico aqui, tô ouvindo, tá? A Uhum. conversa entra por um ouvido e sai pelo outro. A escuta, ela é atenta. Ela Atenta. é Tipo onde eu atenção plena, coloco a né? Quando empatia você e está no momento. relacionamento. Sim, sim, com certeza, com certeza. E E se o aí outro também tem um ponto. Ah, continue, Dani, continue, desculpa, porque eu tô ouvindo atrasado o áudio quando tem você problema. fala. E se Mas pode. você percebe que o outro está sofrendo, gente, ouça e pergunte se você entendeu o sofrimento dele. Não é errado você perguntar, Sim, não é errado você dizer, então você quis dizer que você está passando por uma dificuldade muito grande, porque as pessoas na sua casa não estão colaborando com você nesse momento que tem muito serviço? É isso que está te incomodando? Como que você pode melhorar essa relação com o outro? Então, se você se posicionar dessa forma, o outro já vai se sentir super acolhido. E ele vai pensar em formas de se relacionar diferente com o outro, não é mesmo, Vivi? verdade. Aí entra a questão com onde eu falo julgamento, né? O julgamento parte muito desse ponto. E algo que eu acho bem interessante que a gente coloca aqui é que quando a gente se conhece, se coloca numa relação, a gente tende a julgar menos. Por quê? Quando a gente tende a nos conhecermos, a gente vai estar numa relação, mas a gente entende que, como a gente se conhece e entende que o que as pessoas trazem é humano, né? As coisas que norteiam ela, ou que nos norteiam, é do ser humano. E que todo mundo erra, todo mundo tem dificuldades, né? E se eu me conheço, eu vou poder me colocar no lugar do outro sempre que haver, né? Né? Não julgar, não se precipitar, ó, ter uma atenção plena e principalmente não dar conselho, né? Às vezes a gente tem essa a questão de que se conselho fosse bom, se dava, se vendia, não se dava, não é isso, Dani? Não é isso? Vendia não dava. Vendia, não dava. Então, realmente, tem conselhos, né, que servem para um, mas não serve para outro. Então, você vai querer dar sempre conselhos para um, para outro? Não. Procure entender a real situação, do contexto em que você está envolvido, entende? Para que você possa, como eu trouxe, criar habilidades, identificar, partindo do ponto de que se a gente se conhece, a gente vai poder sempre entender ou buscar o outro, porque a gente vai saber que essas questões que o outro está passando é do ser humano, que eu também passo por isso, né? Isso, e assim, e além, Você está o ouvindo? autoconhecimento, que é isso que a Vivi está falando, de você se conhecer, ele é super importante. Por quê? Porque se você conhece quais são as suas emoções, como você reage a elas, por exemplo, você vai perceber quando o outro está sentindo alguma emoção similar à sua. Sim. Tipo, ele está com raiva. Eu percebo que toda vez que eu tô com raiva, eu fico vermelha, eu tenho vontade de xingar, eu quero tacar um prato na parede. Eu não faço nada disso, isso é a minha vontade. Então, quando eu percebo que o outro está mais irritado, eu posso falar assim: eu acho que ele está com raiva. Como que eu posso lidar para ajudar essa pessoa a lidar com essa raiva? Porque você sabe como você lida com a sua raiva. Então, Uhum. isso é muito importante. E do mesmo modo que Uhum. você se conhecendo, você também pode trazer para o outro a parte de não julgar, porque você já Sim, percebe como o outro está sofrendo e que você sofre
junto, você sofre Junto. parecido. Então você não julga, você fala assim, não, eu já passei por isso, gente, por que que eu vou Sim, ficar espizinhando, ficar julgando? Não, eu vou me colocar no lugar dele, eu vou me prontificar a ouvi-lo, a estender a mão, a buscar uma solução junto com ele. Muitas vezes a pessoa não quer um conselho, ela quer só ser ouvida e muitas vezes ela quer só uma luz. Às vezes quando você a comunicação não violenta, ela está muito relacionada com você refletir o que a pessoa está falando. Então a pessoa te diz, ah, eu estou com dor. Ah, então você está me dizendo que você está com dor na sua cabeça. é com Então dor. só o fato de É, você ter essa atitude já ajuda o outro a falar, ah, então é isso que eu estou sentindo, então eu posso resolver dessa forma. Então você abre um caminho, você brota uma luz na frente dessa pessoa, você faz com que essa luz brilhe na frente dela. Então, com isso, você verdade. melhora o seu relacionamento com o outro e, consequentemente, você melhora o seu relacionamento com você, Uhum, que é uhum. essencial estar bem. Outra Eu tá... coisa também é... Pode falar, pode falar. Não, termina aí que eu ia mudar um pouco o foco, então vamos lá. Uhum. E meu ponto, nem sempre o meu ponto de vista é mais importante do que o do outro, né? Porque eu sempre, às vezes a gente quer sempre colocar o nosso ponto de vista. Mas será que o nosso ponto de vista está certo, apesar de eu me conhecer? Mas como é que eu vou, como é que eu vou agir nessa relação com o outro, né? Eu não posso sempre colocar o meu ponto de vista sem ouvir o outro, né? Isso é o que você trouxe aí, né, da não violenta, não é isso? E tem também essa questão de você se É, colocar no lugar do outro, não é isso? De ouvir, né? De prestar atenção. Então, isso é bem importante. Pode e de continuar. mostrar para o outro que você está Pode entendendo o que ele continuar o está que você está sentindo, falando. que é quando você fala assim, ah, está com tal lugar, está triste por esse motivo. Então, quando você faz isso, na empatia, você está mostrando para o outro que você está o que ele está falando. Que às vezes chega uma pessoa, começa a tagarelar para você, fala um monte de coisa, e você tá assim, aham, ah, é. E quando ela termina, você fala assim, eita, o que que ela falou para mim? O que que eu trouxe de. Vivi, você está me ouvindo? Tá Hum, travando um pouco, mas tá. eu tô ouvindo, sim. É. Não, tá. É porque deu uma travada aqui maior. Eu falei, opa. Então, assim, Tá quando dando eu. delay, dessa de ouvir. Deu um delay maior. Quando eu consigo mostrar para o outro que eu estou atenta, que eu estou ouvindo, e mostrar que a situação que ele está passando não é a pior do mundo, eu já estou ajudando muito e me relacionando muito melhor com o outro. Aí agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já perceberam que assim, a gente tem milhões de campanhas educativas por aí, falando de usar cinto de segurança, de que você não deve fumar, deve se alimentar bem, deve fazer isso, deve cuidar da saúde, tá, não sei o quê. E por que que essa. E mesmo quando a gente tem campanhas que falam sobre cuidar da nossa saúde mental, do nosso emocional, de nos relacionar melhor, por exemplo, por que que tem muitas pessoas que não mudam, não se sensibilizam com essas campanhas para melhorar a sua vida, para ter uma vida mais saudável? Verdade. Isso é verdade. Eu estava lendo hoje, tem vários estudos da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde no Brasil, falando sobre isso. Eu falei, gente, eu não acredito que as pessoas não se sensibilizam. Por quê? Por quê? Qual é a justificativa que eles trazem? É porque cada pessoa é única, então ela tem uma percepção da sua vida, da sua dificuldade, da sua vivência única. Então, muitas vezes, o que a campanha está trazendo geral não me sensibiliza, não me toca, não faz com que eu perceba que eu necessito de uma transformação. Então, eu continuo no mesmo lugar. E aí entra a importância de você se conhecer, Uhum, você uhum, saber onde você quer chegar, por uhum. exemplo. E partindo desse ponto de se conhecer, tem uma abordagem de Daniel Goleman, que ele fala assim, ele criou um argumento, né, no livro dele, né, Inteligência Emocional, é, que ele traz um argumento assim, que quando você passa a se conhecer, você tende a lidar consigo, ou seja, quando é o jeito que você lidar com as pessoas ou consigo mesmo são as relações que você vai buscar na vida e essas relações traz um ponto de como você vai ter sucesso na vida ou não.
Ele traz no livro Inteligência Emocional, abordando sobre essa questão de se relacionar, como você se relaciona consigo mesmo, vai ser um ponto de partida para que quando você vá estar na vida, né, nas relações, você tenha sucesso ou não, porque partindo do pressuposto de que para que você possa obter sucesso, você também deve ter sucesso ao lidar com as pessoas, porque no dia a dia você vai lidar com pessoas e quando você não tem uma inteligência emocional para ser cuidado, eu posso trazer N situações aqui, por exemplo, não sei se eu posso citar aqui, que a gente está numa live online, mas a gente tem várias pessoas aí famosas, né, que você vê que as pessoas têm dinheiro, têm status, mas não têm inteligência emocional de lidar com o outro, ou seja, a gente vê entrando em várias situações, né, que poxa, a gente fala, poxa, essa pessoa, né? Como é que uma pessoa dessa tem dinheiro, isso aqui entrou numa situação dessa, né? Mas a gente parte do ponto de que nem sempre a questão de você ter dinheiro, de você ser bem sucedido, vai interferir ou vai nortear a sua questão emocional, né? O fator de inteligência emocional, de como você lidar consigo e com o outro. Exato, porque muitas vezes você é muito produtivo na sua vida profissional, então você tem sucesso, você tem dinheiro, você realizou seus sonhos materiais, vamos colocar assim, e quando chega na hora de você usufruir dessa sua prosperidade, você não consegue fazer isso porque você não tem inteligência emocional desenvolvida. Porque se você não desenvolve a sua inteligência emocional, você não aprende a lidar com as suas emoções, que a inteligência emocional está muito relacionada com isso, Sim, onde é que você, como é que você vai lidar com o outro? Como é que você vai viver essa prosperidade, dividir a sua prosperidade, a sua alegria com o outro? Aí não vai funcionar, porque você vai estar sempre focado, como você desenvolveu sua inteligência emocional, você está muito focado no no, 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 produtivo, no financeiro, pode falar. no concreto, e aí você quer usar isso para conquistar as pessoas que estão do seu lado. Então você não sabe se relacionar com o outro, porque você não é um relacionamento saudável e assertivo. Ele é superficial. E E aí você. a gente pode, vou citar aqui rápido, pode falar. Não, já terminei. Eu, Continue. é porque eu tô ouvindo atrasada, é quando você termina de falar, por isso que você terminou, aí eu tô atrasada. E a gente parte do ponto, a gente posso trazer como experiência Neymar. O que é que vocês falam de Neymar? Nossa, eu não ia nem falar, né? Mas o que é que você fala dele? Né? Uma pessoa que é altamente poderosa, tem dinheiro, tem fama, mas em quantas situações ele não se envolveu? Porque a gente vê que, apesar de ter dinheiro, fama, falta o quê? A inteligência de lidar com o outro. E isso a todo. Falar? Não, pode continuar. E a todo momento a gente vai estar em contato com o ser humano porque a gente só cresce em estar em contato com o outro. A gente não cresce sozinho, né? A gente precisa do outro para, eu digo, na minha doutrina, a gente diz que é evoluir, né? E- Mas a gente precisa do outro sim, porque você vê na história da humanidade, o ser humano sempre viveu em bando, não é isso? Ó, bando. É, isso Em mesmo, bando, em né? Então, comunidade, mas antigamente em comunidade também. sempre precisou do outro, né? Do outro. Então, quando a gente vê hoje, as pessoas estão cada um na sua casa, muitos estão, né, reclusos, tudo, mas porque isso está impactando na forma dele lidar com o mundo, né? Na perspectiva dele lidar com o mundo, porque ele estava ali no habitat dele, vivendo aquilo tudo, saiu daquele habitat, está sozinho. Então, tem pessoas que não conseguem lidar com essa situação, né? Então, por sair daquele habitat, daquele lugar que ele estava, isso, como a gente pode dizer, que isso desestrutura, né? E não sabe sair desse ponto e continuar a fazer, se reinventar e a viver o que a gente está vivendo aqui agora, né? Porque apesar de a gente não, eu estou olhando para cá, apesar de a gente não ter muito contato um com o outro fisicamente, mas a gente tem aqui, ó, virtualmente. E esse contato é importante, porque a gente cresce também nesse contato. Entende? Exato. Valeu, Arthur. Valeu, Kelly. Pensa assim, alguém comentou aqui em cima que estava falando do Neymar que ele era muito jovem.
e que ele ainda é jovem, né? Então, assim, Sim, bem, concordo que ele teve e ele ainda tem uma imaturidade emocional muito grande. Mas aí eu vou entrar num outro ponto que é importante quando a gente fala de relacionamento com o outro. A minha base de valores, que é a minha família, ela família, entra aí sim, para mesmo que eu tenha uma imaturidade emocional, os meus valores eles têm que pesar mais. Então eu consigo não me verdade, envolver de repente entre assim em tanta confusão como a gente vê por aí por ele ser uma figura pública, né? Então assim, verdade. se a família percebe que esse emocional está muito imaturo, então vamos injetar valores, vamos injetar atenção, vamos estar próximo, vamos mostrar aquilo que ele precisa para as pessoas realmente estarem atentas e verem que, não, olha, ele precisa de suporte. E não é um suporte que o Verdade. dinheiro vai comprar, é um suporte da minha família. Família, é. Que esse, Por isso que pode falar, Dani. que Acho que esse eu tô. suporte Pode falar. familiar, ele vai te dar uma excelente estrutura para você lidar com E o outro. futura. Porque você já vai saber Uhum, lidar com você, vai ter uma inteligência emocional desenvolvida, vai ter uma maturidade das suas emoções. Então, você vai conseguir lidar com o outro muito melhor. De uma forma verdade, verdade. assertiva, saudável, né? E assim, pensa que um outro ponto que eu trago para vocês de reflexão. Antes da gente entrar nessa quarentena, pandemia, distanciamento, o nome que vocês quiserem dar para esse momento, a gente tinha, porque eu sempre tenho dificuldade de escolher qual Sim, é. a gente tinha, Tudo tá linkado, tudo tá linkado. a gente tinha a internet como um meio de comunicação. Mesmo. E a gente conseguia, falava, nossa, gente, eu consigo falar com fulano que está tão longe, eu consigo isso e tal. De repente, a internet virou o nosso meio de comunicação. Virou o nosso meio de Verdade. comunicar, de pedir comida, de fazer compra, de conversar com o outro, de estar lidando com o outro em todos os cenários da nossa vida. Então, isso também mexeu com a sua forma de lidar com o outro. Porque antes, se eu queria evitar o outro, eu não atendia o telefone, eu não respondia o WhatsApp, eu deixava para lá e deixava passando. Porque no dia seguinte eu ia encontrar com a pessoa. E agora, tu vai deixar de olhar as mensagens de todo mundo, que aí nesse momento todas as redes sociais ficam pipocando muitas vezes, tá ali cheio de gente conversando, mandando Sim, mensagem, atualizando. Aí tu vai falar assim, não, como eu não quero conversar com essa pessoa, não quero me relacionar com esse outro aqui, então eu vou largar para lá. Não, é o momento que esse momento ele faz com que a gente também enfrente algumas situações que a gente costumava empurrar com a barriga, que eu chamo. Ia deixando para lá. uhum, Hoje não, a gente precisa estar encarando as situações com um pouco mais de agilidade. A gente não pode deixar tanto tempo para lá. Então, a verdade. gente precisa E bem, estar firme. pode falar. A gente precisa estar mais, E bem sabendo, mais pontual, pode falar. presente, não é Pode falar. verdade? E agora é com você, Sim, Vivi. verdade. Verdade. E a gente bem sabe, né, Dani, você mesmo que é psicóloga, eu futuramente, né? Muito Como eu bom. falei, eu futuramente vou fazer psicologia, mas quero mais trabalhar na área com pessoas idosas, porque eu sempre sei de idoso. Mas é mais um projeto da minha vida, como se fosse um projeto social, entende? Mas aí, entrando nas relações, voltando para isso, a gente vê muito que a gente, em cada ambiente, a gente é um personagem, não é isso? Eu parto muito do princípio da psicologia junguiana, né? Uhum. Jung traz que as questões que nós somos, em cada ambiente, a gente tem um personagem, né? Então, para cada ambiente é necessário que a gente tenha esse personagem, para que ainda assim, para que a gente seja aceito. Você até já falou isso no início, né? Você até já falou isso no início, mas é necessário que você tenha ou seja, você saiba pesar, né? Para você muito não ficar muito em um personagem e muitas vezes tá lidando com outro de forma, sei lá, passando realmente por situações ou passando a imagem para o outro de que ele, é, de que realmente você não seja você mesmo e seja esse personagem, né? O que é que você acha disso? Né? Assim, eu percebo que não são, eu não chamaria de personagens, mas isso é o que, na minha perspectiva, até na forma como eu encaro o meu trabalho dentro da psicologia, são facetas.
São Uhum. as suas facetas. Uhum. A gente, enquanto eu chamo, eu vou falar agora da mulher, mas você, homem, também pegue essa definição para você. A mulher, ela é que eu chamo de mulher tarefeira. Ela tem Uhum. várias facetas. Num dia só, a gente passa por várias facetas. Eu Sim. sou mãe, eu sou esposa, eu sou dona de casa, eu sou a profissional. Aí agora eu sou a que preciso ir lá na oficina consertar o carro. E aí depois, Eita! então eu faço planejamento, organização. Eu sou uma enciclopédia porque eu tenho sempre que dar conta de responder as perguntas dos meus Conta. eles perguntam. Eu sou filha, eu sou. E aí a gente passa por todos esses papéis o tempo todo. E além desses papéis sociais, eu tenho o papel eu, Daniela. Hum. Né? E o que a gente precisa na hora de se relacionar com o outro é não deixar de estar atento a cada faceta dessa. A não falar assim, ah, não, eu só preciso ser mãe profissional, o resto deixa para lá. Não, gente, a gente passa por todos esses pontos, mas que é importante. Que é importante a gente não nos desligarmos dos outros papéis que a Sim, gente tem. sim, sim. Isso é muito importante, Verdade. porque quando eu me desligo dos outros papéis, eu me anulo e eu paro de me relacionar de forma adequada com o outro. Oi, Amanda, que bom te ver aqui. Hum. Eu paro de me relacionar de forma adequada. E aí eu me perco, eu falo assim, caramba, quem eu sou, onde é que eu tô, como é que eu me relaciono, porque aí eu não sei mais quem Mas eu perde sou. identidade, né, Dani? Exatamente, você perde a sua identidade, Uhum. né? É, E a nossa pode falar. identidade, ela é a nossa essência. Essencial. Terça-feira Uhum. eu fiz uma live e eu perguntei para as pessoas: me diz quem é você em duas palavras. Hum. E eu não quero saber se você é Então, casada pessoal, ou se aí, tu ó, faz. lança aí, Dani. Hã? Lança aí, Dani, a pergunta. Me diz quem é você aí, ó, em duas palavras que a Dani tá falando. Gente, me diz Lança aí, aí Dani. nos comentários quem é você em duas palavras. E eu não quero saber a sua profissão, nem se quantos filhos você tem. É você na sua essência, é a sua identidade pessoal. A partir do momento Hum. que você consegue perceber isso, quem é você, a sua identidade pessoal, você se relaciona com o outro de uma forma leve, mais tranquila e colocando em prática a empatia, a comunicação não violenta, de se posicionar no lugar do outro, de refletir o que você está ouvindo para o outro, de ser produtivo na sua vida, nos vários aspectos que ela permeia. Não deixa as suas mil facetas se sobreposicionarem, né? Você esquecer Verdade. quem é você, esquecer de uma e de outra, não. Amanda Então, disse ser focada e leal. Show de focada. bola, Amanda. E a bicha é focada Pessoal, mesmo. Isso eu falo. hã? Essa eu conheço e falo, ela é Hã? focada. Quero Uhum. mais, gente. Quem Show de mais bola. vai entrar e vai aceitar esse desafio? Vão falando aí que a gente vai seguindo a live aqui, mas a gente quer saber de vocês, pessoal. O pessoal tá quietinho hoje, manda aí pergunta, resposta. Vão mandando aí. Eita, mandaram aqui um Arthur. O, indi- o indivíduo possui diversas personas para transitar com personalidade. É isso? Isso, com Personalidade. passibilidade. Uhum. Nos diversos ambientes, a mente, como a água, possui essa maleabilidade de adequação. O problema mora quando nós adequamos, quando a gente habita relações tóxicas, realmente, porque Sim, quando você não permeia essa maleabilidade, você fica muito rígido, você se anula, e isso acontece muito em relações tóxicas, que são relações onde uhum. você não percebe que você não está se relacionando de forma saudável. E, né, e relações tóxicas, elas estão relacionadas muito. Desculpa, as relações tóxicas, elas não estão relacionadas somente com relações amorosas. A gente pode ter relações tóxicas de amizade, relações tóxicas de trabalho e relações tóxicas na nossa família. Show de bola, com certeza. O amigo aí, Castilho, trouxe empatia é amor. Sim, com certeza. Eu acredito que seja também. E você, Dani? Você acha que empatia é amor? Eu acredito que a empatia, ela envolve muito amor, Não, vamos. porque você não consegue se colocar no lugar do outro se você não tiver amor na Se sua você não amor. Uhum, né? Então, assim, os verdade. dois eles caminham lado a lado. Você precisa se amar, ter amor para oferecer para o outro, para você poder realmente ser empático e promover a empatia na Uhum, sua conversa, na sua relação.
senão fica mais difícil. Verdade. E para você também desenvolver o amor, né, pelo outro, ou desenvolver o amor dentro de uma relação, você tem que passar pelo pressuposto de se conhecer, né? Porque quando você tá falando de relações e um ponto crucial é esse, é você também se conhecer, não é isso, Dani? Porque se você se ama, você tem autoestima, você sabe conduzir a sua vida de forma inteligente, usando a inteligência emocional, como a gente trouxe, usando o que você trouxe, né, a questão do atrito, né, de lidar no meio que, né, com o outro. Então, parte do pressuposto que se você busca se conhecer, você vai se amar, porque você sabe que você é único, né? Você trabalha esse sentimento e você, quando você trabalha esse sentimento, você vai poder, gosto muito dessa palavra, reverberar no outro, né? Mas você vai se colocar muito mais no lugar do outro, que é a questão da empatia, né? Então, tudo norteia a questão do autodesenvolvimento, de nos desenvolvermos, né? Como seres em constante busca de aprendizado, né, de lidar mesmo com as situações, de usar a inteligência, é justamente partindo desse ponto, não é, Dani? Sim, Ah, é realmente isso. Por quê? Quando você se autoconhece, quando você se desenvolve, o autodesenvolvimento pessoal, você começa a reverberar, essa palavra ela é maravilhosa, né? Você mas verdade. aquilo que você é. Se você é determinada, como a Vi disse aqui, Guimarães, se ela é positiva, se você é focada, é leal, você transmite isso para as pessoas de forma natural, porque você se conhece, Verdade. então você pode fazer isso. E é de uma forma natural, você não pensa, é automático, sabe? Você vai desenvolvendo, vai reverberando para as pessoas aquilo que você tem É de melhor. Mas você verdade. consegue fazer isso se você se conhecer. Se você conhecer os seus Uhum. limites, se você conhecer as suas emoções, se você conhecer aquilo que você gosta, aquilo que você não Gosta. gosta. Então, isso é Uhum. muito Uhum. importante. E dentro do Verdade. relacionamento com o outro, é muito importante a gente saber o que a gente quer com esse relacionamento. E quando saber o que a gente quer, não é porque eu sou interesseira, não, tá, gente? Ah, não, peraí, que eu acho que é, eu quero estar Não. bem na vida. Não, não é isso. De jeito nenhum. Quando o que eu quero é que tipo de relacionamento eu quero com essa pessoa para minha vida. Ah, essa pessoa é uma amiga e eu quero que essa amiga possa contar comigo, que eu possa contar com ela em Sim, qualquer sim. situação. É isso que eu quero desse relacionamento. Ah, meu relacionamento amoroso, o que que eu quero dele? Eu quero uma parceria onde a gente ande lado a lado, onde a gente tenha colaboração, onde a gente divida as nossas alegrias, as nossas dores. Ou não, ah, não, eu quero um relacionamento onde eu vou fazer tudo para agradar o outro. Isso é uma relação tóxica que você vai desenvolver. A partir do momento que você só dá, só oferece, você vai desenvolver uma relação tóxica. Por quê? Sim, Porque uma hora você vai sentir falta do sim. retorno desse carinho que De você retorno desse. deu, tudo que você deu. É da natureza do ser humano. A gente não faz as coisas esperando reconhecimento, mas a gente faz a coisa esperando um Uma retorno. torno, né? Um retorno não é nem uma troca, é um retorno. Se eu te ofereço amor, eu espero receber amor. Se eu te ofereço a minha amizade, eu espero receber sua amizade em troca. Não é uma É, troca na- realmente, mas você espera uma reciprocidade do sentimento que você é. está oferecendo. E tá aí o perigo, né, Dani? Porque a gente não pode, como a gente falou aí, a gente não pode fazer pelo outro e esperar algo em troca, né? Como a gente tem ciência de si mesmo, né? Consciência do que somos, a gente se ama, se a gente se conhece, a gente não precisa dar e esperar. Porque quando você trouxe aí dar e esperar, se torna algo perigoso, né? Porque entra numa relação tóxica, né? Isso. E a Vivi aqui é minha irmã, você sabia? Sou gêmea, é minha irmã. Eu não sabia, Ela que disse, legal. é, é, determinada e positiva, ela disse. Tem gente que disse aqui, sou discreta e amiga, Valdirene. Isso. Então, o pessoal tá botando bastante aí os pontos dele. E aí eu trago também, Dani, que para que você também seja em qualquer relação, né? Seja uma pessoa positiva, seja uma pessoa alegre, seja uma pessoa que sempre queira, não que você sempre vai estar 24 horas feliz, não é assim, porque a gente tem nossos momentos de introspecção e isso é necessário, porque a gente não existe ninguém, o próprio Freud disse, né, que a gente não pode estar 24, ele diz, né, que
a gente ficar totalmente, a gente, acho que ele usa isso, não é, Dani? Se a gente ficar totalmente, a gente não é certo, na verdade, né? A gente tem um momento que, né, é o foco, alguma coisa assim, né? E aí a gente tem esse momento de introspecção. E ninguém é 24 horas por dia feliz, alegre, né? Mas o que é importante é você ser positivo, você buscar estar sempre falando com as pessoas coisas boas, porque também ninguém gosta de pessoas negativas, né? Uma pessoa vai falar com você, a pessoa fala, poxa, né? Você vê que tem pessoas que gostam de estar com pessoas alegres, e isso é importante, positivo. Mas também cai naquele ponto de que eu trouxe aqui, né? Ninguém está 24 horas feliz, né? Isso. Pensa assim, a gente falou um pouquinho antes dessa sua colocação de você oferecer o tempo todo, querer agradar o outro e não ter reciprocidade. E a Vivi está falando aqui que causa muita frustração você esperar e não ter esse retorno. Né? Então, isso é muita atenção que a gente precisa ter. Tá? De você ter equilíbrio e ponderação naquilo que você está escolhendo, o tipo de relação que você está escolhendo desenvolver com o outro, estabelecer com o outro. Agora, do que a Vi falou, eu lembrei de uma coisa na hora que ela estava falando, que assim, quando a gente fala de inteligência emocional, o primeiro impacto que traz se eu tenho inteligência emocional, eu tenho que ficar rindo, tudo vai estar lindo, tudo vai estar maravilhoso 24 horas por dia. Uhum. Não, né? Não é assim. Ter inteligência emocional, né, saber lidar de forma inteligente com as suas emoções, com as suas reações, é você saber como reagir, como lidar em diversas situações. Eu chamo de você ter flexibilidade, jogo de cintura para você lidar nessas diversas situações. E você perceber que desse jeito não está legal e que eu posso agir de outra forma. E você perceber que você querer fazer tudo do seu jeitinho não vai te levar a lugar nenhum. Então, essa flexibilidade, esse jogo de cintura, está muito relacionado com o que a gente chama de inteligência emocional. E quem tem inteligência Sim. emocional também fica triste, gente, porque nenhum ser humano fica rindo o tempo todo. Sim, A nossa vida não com é só certeza. alegria, não é cor-de-rosa o tempo todo. Então a gente Uhum. também tem momentos de tristeza, momentos que eu quero ficar mais quietinha no meu canto, que eu não tô afim de muito papo. E não é porque eu tô deprimida, é só porque eu quero um momento para eu refletir, para eu pensar, ou Isso. para eu descansar, Esse momento é ou necessário, não é, Dani? para esvaziar minha mente, relaxar ali, tirar um momento para mim. Então tudo isso faz parte do me relacionar com o outro. Não dá para eu me relacionar com o outro só pensando no outro ou só pensando em mim. É uma. Uhum. É uma você faz isso de uma forma natural, não é uma troca, mas é uma reciprocidade. A forma como eu me Verdade, relaciono. Ou deveria ser, né? verdade, verdade. E partindo desse ponto, colocar sempre, não coloque sempre a diversidade nas relações com o outro. Seja mais flexível, né? O lidar com o outro o lidar com o outro pede isso, né? Que a gente seja não que a gente seja, eu sou, que as pessoas costumam muito, Dani, muito, como é aquela palavra, costuma muito confundir quando a pessoa é boa, né? Quando a pessoa está ali para ajudar, está disponível, flexível, as pessoas costumam achar que e aí termina tendo muito conflito, porque como o outro dá, né? Parte até dessa questão que você trouxe, né? De dar e querer receber. Mas aí eu já trago aqui, como o outro está ali sempre disponível, né? Está ali solícito, né? Então o outro acha que a pessoa é besta em si, né? Mas não conhece não entende que o outro está disponível porque ele se predispôs a isso. Ele tem ele teve essa empatia, né? Então ele não coloca a diversidade naquilo que nas relações. E aí eu trago para o ponto que é necessário sim utilizar essas questões, mas ter um certo, não controle, como é que eu posso dizer a palavra? Qual é a palavra que eu posso usar aqui? Ter um pouco de cuidado, né? Nesse ponto que eu trago dessas relações. Isso. Essas relações que você traz, elas precisam de muita atenção. Porque se eu não escolho bem com quem eu me relaciono, eu posso ser, entre aspas, assim, explorada,
ser julgada como besta, porque eu estou sempre ali ajudando, Sim, disponível. Mas se eu me relaciono com pessoas que têm uma história de vida tão que respeitam a sua história de vida tanto quanto eu respeito a minha, eu não vou ser julgado dessa forma. Porque essa coisa de querer se aproveitar, de achar que eu sou besta, ele está julgando as minhas atitudes, o outro. sim. E ele, por ser uma pessoa que sempre costuma se aproveitar das situações, ele fala assim: ah, não, eu estou me aproveitando do outro, né? Vou levar as coisas desse jeito, Ele acha, né? né? Por quê? Porque as pessoas Uhum. elas costumam julgar as outras. A gente está sempre falando de não julgar, mas isso é importante a gente refletir. As É, pessoas costumam julgamento. julgar as outras como a forma como elas agem. As formas delas agir é muito próximo do que eu julgo o outro da forma como eu ajo. Então, se eu costumo me Como eu aproveitar do acho. outro, todo mundo quer se aproveitar de mim, por exemplo. Uhum. Então, a Uhum. importância de você se conhecer também está nesse ponto. De você respeitar a sua história, conhecer as suas emoções, os seus gostos, suas preferências, os seus limites, para você saber a hora de você dizer, olha, eu só vou te ajudar até aqui. Daqui para frente tu vai Uhum. sozinho, vai com as suas pernas, porque o meu limite é aqui. Não vou mais que isso. Então, com esses pontos que a gente está trazendo hoje, as pessoas podem desenvolver um relacionamento com o outro muito mais saudável, com muito mais empatia, com muito mais assertividade nas suas relações e com a inteligência emocional e flexibilidade muito bem. Né? Uhum. Então, Uhum. isso é muito importante. E aí aqui a gente está trazendo em todas as relações, né? Seja a relação marido, mulher, né? Seja na relação de amizade, na relação de pais e filhos, e em relações no trabalho. Tá aí uma coisa que eu acho muito interessante, é que no trabalho, as pessoas, eu acho que muitas pessoas, ou normalmente a gente, quando está em um trabalho, a gente se adequa ao ambiente, é importante, mas aí a gente se adequa àquele ambiente, que, como a gente já falou aqui, vai da personalidade, vai do, né, do ponto de vista de estar naquele ambiente, e a gente sempre tende para esse ponto de se adequar, né? Mas aí, quando a gente está com essa perspectiva de ser essa personalidade, muitas vezes quando a gente foge, as pessoas falam assim, tem alguma reação até como a gente já trouxe uma reação bem atípica, assim, as pessoas logo se assustam. Nossa, eu não conhecia fulano, fulano é assim, mas por que as pessoas se assustam com as atitudes do outro? Porque não percebe o outro como ele é de verdade, né? Você não está atento a ter percepções de como o outro age, como o outro, né? Eu acho que parte muito de você ter uma sensibilidade para lidar com o outro, né? Você está ali. Não tem jeito, a gente usa a empatia sempre, não tem jeito, né? Aqui. Mas vai muito dessa sensibilidade de você entender como é que o outro como é que o outro funciona. E isso às vezes atrapalha muito no trabalho, na questão profissional, e lidar com outros colegas. Não é isso, Dani? Você acredita nisso também? Sim, porque, olha só, você precisa no ambiente de trabalho se adequar a algumas coisas. Não dá para no ambiente de trabalho eu fazer só o que eu quero, do jeito que eu quero, ou Sim, fazer as coisas funcionarem do jeito que eu acho que funciona melhor, porque eu não sou a minha chefe, essa minha coordenadora tem um outro superior, então tem uma hierarquia nisso sim, tudo. Então eu preciso me adequar a essa situação. E para me adequar, eu escolho uma das facetas que eu tenho para estar lidando melhor com essa situação. Só que quem não tem um pingo de sensibilidade para perceber que eu estou assim porque eu estou me adequando, não é que eu aceito, mas eu preciso estar dessa forma, e quando eu não consigo me relacionar bem com o outro, eu não consigo lidar com essas situações também. Porque eu não vou sim, conseguir manter essa faceta muito tempo, porque vai contra os meus princípios, os meus valores. Estou dando uma ideia, tendo uma ideia aqui. Um exemplo. Então, assim, se vai muito contra, apesar de eu me adaptar no ambiente de trabalho, um momento eu acabo, entre aspas, explodindo ou dando uma opinião diferente da que as pessoas estão acostumadas e fala assim: eita, não conheço. Não, você me conhece sim, só uhum, que agora eu estou querendo é, me expressar. E aí, quando eu me expresso, que muda um pouco a minha faceta, as pessoas falam que não me conhecem, mas não.
Eu estou te mostrando o outro lado meu que você não conhecia, mas não quer dizer que não sou eu. Eu estou Uhum, mostrando para uhum. você que eu também tenho uma opinião, que eu também posso opinar sobre isso, que eu acredito que eu tenho uma forma diferente de fazer as coisas que funcionam super bem, que a gente podia testar. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, o Uhum. nosso ambiente de trabalho, eu acredito que Verdade. seja um ambiente mais delicado para lidar com o outro, porque eu preciso me manter nesse ambiente. Então, eu tenho que me adequar a diversos momentos e diversas situações o tempo todo. Então, isso me exige. Mas nós somos, o ser humano é um ser humano muito adaptável e com uma inteligência emocional muito grande. Então, ele consegue Verdade. lidar com essas facetas, com essas situações, até com uma certa facilidade, desde que ele se conheça, que ele se Uhum. desenvolva enquanto pessoa, que é o que a E gente aí, está e aí, falando. e aí Já... a gente parte. Pode falar, bem. Não, porque a gente vem desde o início falando da importância de se autodesenvolver, de se autoconhecer, de cuidar da gente. Né? Então, É. dentro do E trabalho, aí, agora vai com você. é. E aí nas relações, eu falo também na relação marido-mulher, né? Essa relação principalmente, às vezes, olha só, a gente convive com a pessoa há muito tempo, né? E a gente tá o dia a dia, né? Não sei quantos anos. E às vezes a gente tem atitude com o outro e o outro fala: Nossa, você teve essa atitude, eu não te conheço. Mas é isso, nem nós mesmos nos conhecemos, né? É por isso que é interessante que todos nós, a gente possa fazer, né, se possível, terapia. Eu acredito muito nisso, Dani, né? Você que é psicóloga aqui, já fazendo o seu intermediário aqui, né? Então, a parte do ponto que acho que todos nós deveríamos fazer terapia, né? Porque quando a gente está em uma terapia, a gente passa a conhecer questões que até propriamente, eu não digo que o coach traz. O coach, ele trabalha com, quando você faz pergunta, ele usa perguntas assertivas, né? E também mexe com o inconsciente, mas já é diferente da questão psicológica, né? A psicologia é um trabalho mais extenso, né? E o coach a gente usa metas, né? Tem metas, bem diferente, né? Tem ferramentas e usa para metas. Porque hoje em dia as pessoas dizem que coach é igual a psicologia ou psicologia. Você sabe, né? Que teve uma briga aí bastante, né? E hoje você, psicólogo e coach, você sabe que não tem nada a ver, né? Que o coach ajuda o psicólogo também a usar as ferramentas, não é isso, Dani? Você que é psicóloga, para justamente tratar algumas questões, não é isso? E, E, e aí não tem nada a ver, gente, viu? É totalmente diferente, né? assim, E aí eu trago do. Hum? termina seu raciocínio. É, E aí eu, pa- E aí eu parto do ponto que é interessante que todos nós, se a gente puder, eu faço terapia, parei agora, mas faço terapia, então a terapia mexe com questões inconscientes, né? Que às vezes você, quando está no dia a dia, você não percebe, né? E justamente, às vezes, essas percepções, essas atitudes vão agir em alguns momentos na sua vida com o outro, né? Mas se você passa em um processo terapêutico, passa a trabalhar as emoções, passa a se conhecer, quando você estiver em uma situação, inteligência emocional, você vai saber lidar com a situação e até mesmo saber controlar com o seu companheiro, trazendo para o que eu estava falando do companheiro, né? Então, trazendo para a situação. Então, é importante você também buscar, todo mundo faça uma terapia, né? Eu indico bastante. Gente, assim, eu acho que hoje, graças a Deus, a terapia, né, a psicologia, ela está desmistificando e hoje já as pessoas não pensam mais que terapia é só para doido. Sim, Na realidade, fazer terapia, psicoterapia, é um ato de amor, gente, de você se sim, autoconhecer, de você, de repente, tá difícil de lidar com alguma situação, vai fazer uma psicoterapia. Não é, a psicoterapia não é para a vida toda, ela pode ser sim. por curtos intervalos de tempo, se você não pode fazer por muito tempo, se você não quer, vai lá, resolve alguns conflitos, estabiliza suas emoções, depois você volta. Então, assim, eu acho que é um ato de amor muito grande. E quem tiver interesse pode me chamar no privado, que a gente pode conversar. Eu atendo tanto online quanto presencial. Agora deixa eu fazer meu merchan, né? Aí, ó, Mas uhul! Bora, Dani!
Bora subir Falando essa da energia! importância, Que hoje- falando da importância, eu vi que está quase acabando, né? Dos relacionamentos. Tá quase. Você se 5 minutos. isso, a gente está se relacionando com o outro. E quando você se conhece, quando você faz uma terapia, você se transforma. Todo o processo, ou de coach, ou de terapia, ele vai trazer transformações na sua vida. Sim. Se o seu parceiro, o seu companheiro, não está acompanhando você na sua evolução, ele vai falar assim: eita, quem é essa pessoa que está do meu lado? Que diacho, Manda ele fazer terapia também. né? Então, ele é importante fazer terapia também, mas se ele não puder, você vai refletir a sua mudança nele e daqui a um pouco ele também vai Sim. se transformar. Só que é uma transformação um pouco mais lenta, mas acontece. Então, às Uhum. vezes, quando a gente fala assim, eu não te conheço, não, você me conhece, é porque a pessoa não é mutável. A pessoa não é imutável, ela não se estagna. Você casou com ela hoje e tá tudo certo o É, resto da vida. Não, as pessoas se transformam, elas têm outros sonhos, elas têm outras metas, elas querem uma relação diferente de quando vocês começaram, então, né, isso. um casamento, por exemplo. Então, isso é natural. Que tem fase, né, Dani, em uma relação, né? Toda relação tem fase, né? Toda relação tem Isso. fase. E a gente deve entender e compreender, né? E é super. Buscar compreender, na verdade, essas fases, né? Exato, porque pensa, quando você começa a namorar, vou pegar um namoro assim, bem rapidinho. Você tá empolgado, tudo é lindo, você sai, você se arruma, faz milhões de Ih, coisas. Aí tá, o namoro já tem 6 meses, aí a empolgação tá diferente. é uma Um droga que ano, toma, né, você Dani? pode Da perceber que já paixão. é outra empolgação. Então, isso tudo transforma. Isso é um namoro. Imagina um relacionamento a dois de 10 anos, 12 anos, 5 anos, 20 anos. Uhum, 50 uhum. anos. Então ele vai se transformando mesmo. E o motivo que eu quero estar Verdade. do seu lado é muito mais do que ou uma riqueza financeira mesmo, ou porque você me dá alegria momentânea. 50 anos de Uhum. relacionamento, 20, não dá para se conter só por um financeiro ou por uma boa relação sexual. Você precisa de muito mais que Tem isso. que ter mais. Tem que ter A amor e Vivian, companheirismo. a Vivian tá trazendo aí, o inverso causa grandes conflitos. Eu não entendi, Vivian. O inverso, eu não entendi muito bem. Isso foi alguma coisa Viu? que a gente estava falando aqui que agora eu me perdi. Também me perdi. Então é isso, pessoal. A gente falou muito aqui, né, de vários tipos de relações, não foi, Dani? Foi. A gente falou aqui em vários aspectos, né? A gente queria agradecer a vocês aqui por estar aí presente, a Dani por estar aqui presente. Hoje a minha energia não está muito, mas eu tô cansada também. Como eu trago, Isso faz parte, tá tudo bem. faz parte. O importante é a gente estar É, aqui tocando o outro, trazendo provocações e reflexões na vida das pessoas. Eu acho que isso é o mais importante nesse momento. verdade, E verdade. eu agradeço a presença de todos, agradeço o convite e vou deixar Uh, um outro. Amanhã eu vou fazer uma live sobre autoconhecimento e relacionamento. uh, Foi coincidência, é isso, né? Mesmo. é, Adorei. show de Vai bola. ser amanhã às 19 horas. Eu tive que mudar o horário, então eu vou fazer às 19. Então eu espero você. Tô colada, tô colada. Valeu, gente. Beijo grande e até a próxima. Beijo, Dani. Se cuida e na próxima a gente tá aí, viu? Valeu, pessoal. Tá encerrando aqui. Até a próxima, viu? Deixa eu tirar. Eu tiro uma foto depois e mando pra você, viu? Tá bom, Forte abraço. Valeu, pessoal. Uhul!